Com minhas melhores saudações aos que participam de mais esta exposição da série Claves Notariais e Registrais, quero cumprimentar e agradecer a todos os integrantes da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral pelo apoio que concedem a essa nossa série, Claves Notariais e Registrais, bem como estender esse agradecimento à Noreg do Estado do Paraná. Faço pedindo que se estenda isso a todos os integrantes dessa entidade e a sua diretoria, o que faço, repito, na pessoa do presidente Matheus Afonso Vido da Silva. Nós estamos já há algum tempo cuidando aqui do tema, ou do capítulo Fontes do Direito Notarial e Registral. Para descobrir de onde provém as normas, das notas e as normas dos registros. Tanto as fontes formais, ou seja, as fontes de manifestação, de exteriorização, quanto as fontes que nós poderíamos chamar aqui de fontes sociológicas, ou seja, aquelas forças que têm, de uma forma ou de outra, com maior ou menor gradação, potencialidade para delas provirem as normas das notas e dos registros. Tratamos largamente das fontes formais, dentro da concisão que se espera dessas nossas exposições. O combinado é não ultrapassar muito 15 minutos, chamamos o nosso quarto de hora, por assim dizer. Por outro lado, deixamos agora para uma referência final as fontes materiais. E assim porque seria uma imensidão tratar aqui de toda a sociologia e talvez até mesmo de outras caracterizações científicas para a possibilidade, o largo espectro de possibilidade de fontes produtivas do direito notarial e registral. Não as fontes expressivas, mas as fontes que produzem essas normas. As fontes sociais, que são as responsáveis pela emanação dessas normas. Especialmente, vamos considerar aqui algumas coisas que parecem dizer respeito à situação brasileira, em alguns casos até de maneira um tanto impressiva, pontual, sem uma articulação teórica correspondente, deixando isto, eventualmente, para estudos futuros na área do que nós poderíamos chamar de sociologia das notas e dos registros públicos no Brasil. Bom, já sabemos que são fontes políticas de produção dessas normas, no quadro brasileiro, que possui uma estruturação seguindo a linha que se atribui, sobretudo, a Montesquieu, nos tempos modernos, da tripartição de poderes, que, em linha de princípio, cabe ao parlamento, ou seja, ao poder legislativo, que melhor se deveria dizer com Aristóteles, função legislativa, a produção de normas relativas ao direito notarial e ao direito registral. Mas o Brasil possui algumas peculiaridades. Uma é que também, no campo da União, o Executivo pode elaborar algumas normas e assim o faz. Ou seja, por meio de medidas provisórias, por meio de decretos, por meio da deflagração do processo legislativo correspondente, ou seja, a iniciativa das leis. E não só, também o Poder Judiciário, especialmente, no caso nacional, pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de resoluções, de portarias, provimentos. Bom, no plano estadual, embora a Constituição não preveja competência dos Estados-membros e do Distrito Federal
para a elaboração de leis em matéria de notas e de registros públicos, isso, entretanto, não impede que, de vez em quando, surjam algumas leis emanadas do Parlamento Estadual, e às vezes por iniciativa dos governadores de Estado, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas igualmente surjam normas editadas pelo Poder Judiciário Estadual. É só ver, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a imensidão das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com normas específicas, que se mantêm vigentes depois da Constituição de 88 e se vão alterando, a despeito de os estados não terem mais competência para a edição dessas normas. Aí haveria, talvez, aí a previsão, digamos, infraconstitucional da Lei 8.935, admitindo a elaboração de normas técnicas pelos juízes corregedores, e isso incluiria também as corregedorias gerais de justiça dos estados. Pois bem, o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, o Parlamento Paulista elaborou uma lei que interfere no registro civil, instituindo a obrigação das certidões em braille. O fundamento era que queria atender as pessoas com deficiência, e isso o Supremo Tribunal Federal entendeu válido. Aqui em São Paulo você vê julgado contrariamente essa norma, entendendo inválida, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma é constitucional, está de acordo com a Constituição. Portanto, uma lei estadual. Porque isso se dá quando os temas envolvidos apresentam uma espécie de condomínio, ou, se nós quisermos, uma imbricação. Essa é uma normativa que tratava tanto de algo que interessava aos deficientes, aos portadores de deficiência, e isso admite o concurso também legislativo dos estados, mas, em contrapartida, também tratava dos registros. E era uma questão aí de verificar qual a preferência, ou se seria possível aqui a convivência dessas duas competências, reunindo-se numa delas que só tinha atribuição efetiva para um segmento dessa matéria, editar normas que, ao fundo, repercutiriam na outra esfera. Ou seja, faço uma lei que interessa aos deficientes públicos, mas, ao mesmo tempo, aos registros, e como ela interessa aos deficientes públicos, esta minha competência restrita, no fundo, se estende e abarca a dos registros. Bom, o fato é que o Supremo Tribunal Federal entendeu válida essa norma paulista. Com que, então, nós temos a possibilidade, de fato, de que os estados também estabeleçam, em um outro caso, bastando que haja uma situação de condomínio de matérias, uma delas da competência estadual, para que haja elaboração de normas também no campo dos registros públicos. Bom, mas nós temos que, isso nos dá, por assim dizer, o aspecto culminante desta produção. Claro que nós temos, antes da proposta do Poder Executivo, ou antes da iniciativa de um projeto no Poder Legislativo, ou ainda no ambiente judicial, nós temos algumas forças que produzem esse resultado. Isso é legítimo, isso provém, suposto que os meios sejam também lícitos, é de todo legítimo que o povo manifeste junto aos seus representantes o interesse num ou no outro sentido. Nós não podemos acreditar mais naquelas antigas referências monistas que encontravam só nas condições econômicas, nas relações econômicas, o resultado que se poderia dizer quase que espontâneo a gerar as normativas, como superestrutura dessa realidade econômica. Hoje sabe-se muito bem que é um conjunto de fatores, ou seja, um pluralismo de causas e condições para desencadear o surgimento de normas. Pois bem, aqui é uma série de coisas a considerar.
Todos sabem a minha posição pessoal, já expressa há muitos anos a favor do estabelecimento de uma corporação de direito público, integrada por profissionais, por aqueles que têm os interesses profissionais das notas dos registros, e da qual a corporação deveria, sobretudo, partir a iniciativa das leis correspondentes. Nós não temos no Brasil, a exceção é a Ordem dos Advogados do Brasil, que sim é uma, embora chamada de autarquia especial, quer dizer, nós é uma corporação de ofício. As nossas entidades, chamadas entidades corporativas, as entidades associativas, não são verdadeiras corporações de ofício, porque são entidades privadas. Uma verdadeira corporação de ofício tem que ser uma entidade pública. E entidade de direito público, nesse sentido, não pública estatal, pública não estatal. Como é o caso da OAB. A OAB é uma entidade de direito público, é uma autarquia, mas uma autarquia especial não estatal. Mas enquanto isso não se faz, enquanto não se pensa em que esses interesses profissionais possam reunir-se e estabelecer legitimamente as suas propostas de mudança legislativa, baseado naquilo que eu também tenho repetido ao largo do tempo muitas vezes, aqueles que me escutam sabem que tenho falado muito disso, o problema das bananas deve ser entregue aos bananicultores, o problema do café aos cafeicultores. O problema das notas dos registros deve ser entregue aos notários e registradores. Ou seja, como Câmara Corporativa. E que, então, se expediriam os projetos legislativos para consideração de uma Câmara Técnica. O Parlamento passaria a ser uma Câmara Técnica, mas efetivamente recebendo a seiva da representação política a partir da manifestação dos interesses profissionais. Esse é o quadro em que nós temos de considerar a situação brasileira, dentro dessa moldura. Nós consideramos sempre a existência de interesses individuais, todos nós temos interesses individuais, temos interesses de comunidades pequenas, por exemplo, interesses familiares, que não se confundem com os interesses individuais. Há uma sobreposição, mas não se confunde. Temos interesses vicinais, aqui no local em que moro, há interesses localizados, que diz respeito a todos nós que aqui residimos, aos meus vizinhos, portanto, interesses municipais, interesses estaduais, regionais, nacionais, mas deixamos de lado uma coisa aqui. Nós temos interesses profissionais, os interesses das profissões. E esses interesses profissionais é que deveriam ser, sobretudo, reunidos em uma Câmara corporativa que, esse é o ponto, possuindo mandato imperativo daqueles que se integram na categoria, ou seja, não um mandato representativo, mas, volto a dizer, um mandato imperativo, pudesse ali elaborar as propostas que atendessem aos interesses das profissões, mas considerando os interesses nacionais, considerando os demais interesses. E, por isso, as propostas dessas câmaras corporativas são submetidas a uma Câmara Técnica e Política que examina a conveniência desses interesses propostos, bem sopesados, assim se espera, diante do bem comum, do bem de toda a comunidade. O que tem acontecido no Brasil, frequentemente, são propostas de alteração normativa, às vezes algumas junto ao Conselho Nacional de Justiça, que antes não dizem respeito ao interesse geral, sequer ao interesse segmentar de todas as classes das notas dos registros. Tem se falado muito e tem se visto, isto tem um custo que não é pequeno e que se avalia
bastante ruinoso para as atividades institucionais, das notas e dos registros, um conflito entre as várias classes, não entre as várias classes, mas entre várias classes, das notas sobre registros públicos, das notas sobre registro civil e assim por diante. Ainda há dias, vimos ali a Corregedoria Nacional de Justiça, o desembargador Corregedor Nacional, adotando o ministro Corregedor Nacional, o ministro Mauro Campos Marques, adotando uma medida suspensiva de uma providência que interessava a uma entidade, a um grupo, em detrimento de outro. Esse tipo de conflito não é conveniente para as instituições, para os interesses profissionais legítimos, tampouco interesse conveniente para os interesses nacionais. Então, por isso é preciso ordenar esse conjunto de forças produtivas de normas. Não é possível deixar isso na dependência do maior ou menor prestígio pessoal que alguém tenha junto a uma fonte de produção, de manifestação legislativa. Esse é um problema a considerar. Nós deveríamos pensar na institucionalização das fontes produtivas, das fontes de emanação das normas, que é o que não ocorre. Hoje nós estamos na dependência sempre do maior ou menor prestígio de uma entidade ou de uma pessoa, etc. Isto, que às vezes leva a bons resultados, a isso falta uma ordenação estruturada, um sistema verificável, controlável. Hoje está na moda dizer um sistema de modelo republicano, ou seja, uma coisa pública, transparente. Também é outra palavra que se fala muito. Muito bem. Com essas breves referências, como vem, é um mundo de coisas a tratar no caso das fontes materiais, nós encerramos o tema das fontes do direito notarial registral. A bem dizer, um ensaio sobre as fontes formais e materiais do direito notarial registral. Eu pretendo ver se reduzo isso a um texto escrito bem ordenado e, a partir daí, iniciarmos, quem sabe, um estudo mais aprofundado acerca desta matéria. Bom, por agora, eu quero agradecer mais uma vez aqueles que participaram deste nosso encontro, agradecer à Amoleg do Paraná, ao seu presidente, doutor Matheus Afonso Vieira da Silva, agradecer aos meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, e não sem deixar por último, de averbar aqui a lastimosa perda que tivemos ainda no dia de ontem, 6 de julho, ontem, é isso mesmo, ontem. Eu estou gravando esta aula no dia 7 de julho. Amanhã ela vai ao ar. Portanto, para os senhores, anteontem. Para mim, ontem, 6 de julho, a morte do excelente estudioso dos registros públicos e do direito imobiliário em geral, especialista no tema do parcelamento do solo urbano, Dr. Hélio Lobo Júnior, que foi desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, meu colega, digamos assim, meu colega maior. Ele me recepcionou na Corregedoria Geral da Justiça, quando éramos ambos auxiliares ali do Corregedor-Geral, desembargador Silvio do Amaral. Então, eu quero consignar, enfim, no desfecho desta nossa exposição, esse meu sentimento de tristeza pela perda deste valoroso estudioso das notas e dos registros públicos, do direito imobiliário em geral, aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.